Atos capítulo 6. Vamos abrir. Atos capítulo 6, no versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mais uma vez, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Agora em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Livro de Mateus, no capítulo 6. Versículo 9, diz assim: portanto vós orareis assim. Até aí. Hoje, nessa terceira aula, vamos continuar falando sobre a oração, a respeito da oração. Então, um obreiro aprovado deve dominar a arte, o ofício, o ministério da oração. Um obreiro aprovado deve ter isso. E uma pessoa que quer ser obreiro, ou já é obreiro, e a palavra obreiro se aplica do pastor às demais funções do ministério. Qualquer um desses que quer ser ou é e não atende, não cumpre com perseverança o ofício da oração, ele não deveria ser obreiro nem pastor, e aquele que não é, não poderá ser, se ele não domina o ofício, o ministério da oração. A oração talvez seja um dos fatores mais importantes na vida de um cristão. Quanto mais na vida de um obreiro, infinitamente mais importante. Não se ministra, não se exerce função, não se prega, evangeliza, não se faz qualquer outra coisa se não estiver debaixo de profunda oração. Nós sabemos que nesse tempo moderno a igreja não ora. O cristão não ora, e os ministros, os líderes e os obreiros, na sua maioria, não cumprem esse ofício da oração. Não há possibilidade de se ter igreja sem oração. E se tem e não há oração, não há possibilidade de haver eficácia. O que é a oração? Por que a importância da oração? A oração significa dependência de Deus. A oração significa profundo contato com Deus, profunda comunhão com Deus. Então, o obreiro que passa, que tem uma vida de oração, ele está dizendo assim, ó, o meu ministério é regido por Deus. O meu ministério é guiado pelo Espírito Santo. A obra que eu faço é executada pela divindade. Como? Através da minha profunda vida de oração. E o obreiro, o cristão, o pastor que não tem vida de oração, o ministério dele é executado pela carne, pelo intelecto, pela força humana e não pela divindade. Isso é uma grande verdade. Grupos de louvores, ministros de louvores, pregadores da palavra, teólogos, qualquer ministério exercido onde um obreiro não tem vida de oração, ele está exercendo aquilo pelo poder intelectual e carnal, independente se a melodia, se o
se a letra que ele canta é bela, se ele tem um talento descomunal vocal ou instrumental, se ele tem uma qualidade teológica incrível, se ele tem uma oratória poderosa, se ele não tem uma vida de oração, todo esse talento só atinge o campo terreno, só o campo emocional, intelectual, não atinge o principal campo, que é onde o cristianismo deve atuar, o campo espiritual. Todo mundo aqui lembra dos 7 sacerdotes, os 7 filhos do sacerdote Cefas, que está em Atos. Quando eles foram expulsar o demônio olhou para ele e diz: eu conheço Paulo, Jesus, sei quem é, e vós quem sois? Aqueles 7 rapazes estavam executando aparentemente um ministério, uma função. Eles estavam executando o ministério vamos usar esse nome, de libertação. E eles usaram o modelo que Paulo, o mesmo modelo que Paulo usou para expulsar um demônio. Nós te conjuramos, demônio, no nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, a nomenclatura foi igual, o estilo, o método, o perfil, foi todo correto, foi todo exteriormente bonito, mas não eram homens que tinham expressão no mundo espiritual, e eles estavam mexendo com algo de caráter espiritual, e não funcionou, não teve êxito algum, não teve valor nenhum. Por quê? Provavelmente aqueles homens não tinham vida de oração, aqueles homens não eram espirituais, aqueles homens não tinham características espirituais que são dadas a uma pessoa que tem vida de oração. Então eles não atingiram o campo que deveriam atingir, o campo espiritual. Atingiram o campo terreno, o campo teológico, o campo didático, estereótipo, mas não atingir o espiritual. E só um homem ou uma mulher de oração que tem, eu estou dizendo que tem um ministério de oração, um compromisso, que tem uma vida, um relacionamento, que tem uma responsabilidade com a oração. Não que ora quando quer, quando supõe ser necessário. Essa pessoa que tem essa responsabilidade, esse ofício, esse ministério de oração, ele tem reconhecimento no mundo espiritual, e a vida, o ministério dele atua em campo espiritual. Foi isso que ocorreu na passagem de Atos com os 7 filhos do sacerdote Cefas. E muitos cristãos, aquilo ali tipifica o cristianismo moderno, as igrejas modernas e os ministérios modernos. Eles têm toda a pompa exterior, eles têm todo o aparato exterior, mas não têm reconhecimento, expressão no mundo espiritual, no campo espiritual, e a maioria disso deve-se à falta de oração. E se vocês querem ser obreiros aprovados, ou obreiros, ministros, ou já exercem seus ofícios, e se vocês não têm vida de oração, não cumprem um ofício, uma responsabilidade, um ministério da oração, vocês não serão obreiros aprovados, vocês nem sequer serão obreiros. E se vocês forem, poderão ser, mas não serão aprovados, não terão êxito. Se o ministério de louvor, ele tem todos os seus componentes, tem o seu instrumental, tem as composições e ótimos vocalistas, mas não são ministros, não é um conjunto que atua debaixo do poder do Espírito Santo,
ele não tem eficácia nenhuma, ele não serve para nada. Se não é um ministério que tem profunda oração e não atinge o mundo espiritual, não transforma vidas, não muda corações e pensamentos, não tem propósito nenhum de ser esse ministério. Se ele não confronta o reino das trevas, se ele não choca o mundo espiritual, se ele não transforma almas, ele não tem razão de ser. E isso se ocorre devido à falta de consagração mediante a oração. O ministério da palavra tem muito pouco proveito se o ministro não for um homem de oração. O próprio Moody dizia: um homem de joelhos antes do culto é o melhor homem de pé em cima do púlpito. Muitos hoje visam o conhecimento teológico, teórico, bíblico, acadêmico. Temos inúmeros de ministros, teólogos, o conhecimento avançadíssimo, o recurso teológico didático que os ministros têm nessa era o volume é tão grande como nunca houve na história. Porém, não são homens de oração. Os grandes feitos da história não foram movidos por conhecimento acadêmico. Os grandes feitos, o grande êxito da maioria dos ministros, de todos do tempo passado, não foi dado ao acréscimo acadêmico, foi dado aos joelhos dobrados, a vida de oração. Homens moveram eras de joelhos. Então nós devemos orar. Você deve aprender a orar. Você deve orar. Meu irmão, eu digo uma coisa para você: se você fizer todos os princípios da vida cristã e não orar, esses princípios não servem para nada. Eles não resultarão em nada. Eles não servem para nada. Pois a oração é o próprio contato com Deus, é a perfeição se encontrando com a imperfeição. Não conseguimos isso de nenhuma outra forma, a não ser por intermédio da oração. Só a oração traz o contato com o perfeito encontrando-se com o perfeito. Aqui na frente, João Neto, por favor. É aula, se for ficar lá atrás, fica lá na calçada. Olha. O perfeito com o imperfeito é através da oração. Lembre-se disso. Nós faremos o estudo sobre a oração. Nós vamos ler sobre a oração. Nós vamos pesquisar sobre a oração. Mas a oração não pode ficar no campo teórico. Ela não tem valor na teoria. A oração se pratica. A oração se faz. Não se somente estuda sobre a oração. A oração se ora, se pratica. Então lembre-se disso. Se você não domina esse ofício, se você não tem vida de oração, e eu sei que os seus olhos me revelam que você não tem. Os olhos de alguns sabem que a oração para você é um prato rápido, é um fast food, é algo corriqueiro, é rápido na tua vida, é um negócio muito apressado. Você precisa aprender a dominar, senão, meu filho, jamais, nunca você vai mover uma palha sem oração. Você não vai ganhar uma alma, sua pregação não atingirá coração nenhum, o seu louvor não servirá para nada se você não for um homem e uma mulher de oração. Você não vencerá uma batalha, você não será regenerado no seu caráter, você não vencerá o pecado, você não crescerá em conhecimento, em revelação da Escritura sem a vida de oração. Por que muito teólogo até deturpa a Escritura? Porque há guerras teológicas, visões denominacionais, porque homens não estão de joelhos.
Estão defendendo genealogias e questões loucas que Paulo condenou em séculos até hoje. Se você perguntar e procurar saber a vida dessas pessoas, desses ministros, desses debatedores, não são homens espirituais, não são homens de oração, não são homens piedosos, não têm um caráter regenerado, não têm a mente de Cristo, não têm o fruto do Espírito, não têm novo nascimento, são só acadêmicos. Pergunta para eles a sua santificação, o processo de santificação. Não existe. Crescem no conhecimento, mas não crescem na graça. Crescem a conformidade do Logos, mas não cresce a conformidade do Rema. Crescem na farinha, mas não crescem no óleo. Pessoas que são mestras na cultura, na teoria, e são bebês na prática e na vivência. Por quê? Não tem vida de oração. Lembre-se disso, a oração. Se você sair daqui e ouvir tudo que você vai ouvir a semana toda, você não orar, isso não valeu de nada para a tua vida, e a sua vida não cresceu, não progrediu um passo sequer. Bom, eu definiria a oração como um contato direto com Deus, um contato com o fluxo de toda a vida, espiritual, física e ministerial. Isso é a oração, um contato com todo o fluxo de vida. E eu quero, como eu já disse, um obreiro aprovado tem que dominar o ofício da oração. Ele tem que dominar esse ofício para ser. Só que antes de nós orarmos, escute, de você começar uma vida profunda de oração, você precisa aprender a orar, aprender como orar. A verdade de muitos cristãos é que são ignorantes quanto à oração. Precisamos aprender. Muitos cristãos não têm resposta de oração pelo simples fato que não sabem orar. Muitas igrejas não avançam porque oram de maneira errada. Muitas campanhas de oração são feitas de maneira errada. Muitas orações são feitas com a intenção errada. Nós precisamos aprender a orar. E qual o modelo correto de orar? É o modelo bíblico. Não podemos orar. Como que a maioria de nós ora? Nós oramos de maneira tradicional, que foi transferida de antepassados e usamos como modelo. Nós oramos porque vimos alguém orar, porque nossa congregação nos ensinou a orar daquela maneira. O modelo e o padrão de oração que temos é muitas vezes cultural e tradicional, transferido de gerações passadas, mas a maioria não é bíblico. A maneira correta de orar é a maneira bíblica, é como a Bíblia ensina, não como nós supomos que ouvimos. É a maneira bíblica. E abra em Lucas capítulo 11. Essa foi uma dúvida também dos discípulos. Lucas 11. Lucas capítulo 11, no versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes diz: quando orar, dizei. Aí então ele ensina. Foi também, olha só, uma dúvida dos discípulos. Como orar?
nos ensina como João ensinou os seus discípulos. Era uma dúvida dos discípulos daquela época, não só orar, mas aprender como orar, aprender a orar. Então você vai colocar aí, antes de orar, eu devo aprender como orar. Lucas 11:1. Você já parou para pensar que a maneira que você está orando pode estar errada? Você já procurou saber na Bíblia qual é a maneira certa de orar? Você já estudou na Bíblia a maneira correta de orar? Você já usou um modelo de oração? A oração de Daniel, Esdras, Neemias, Salomão, Moisés, Jesus em João 17? Ou o seu modelo é aquilo que você ouve nas igrejas neopentecostais e pentecostais? Você sabe se a maneira de se dirigir a Deus é a maneira que você se dirige? É a maneira bíblica? Você já procurou saber como é que se faz uma petição biblicamente? Você sabe que na oração ela tem que ter um teor de adoração? Você sabia que na oração você tem que adorar? E você sabe como adorar a Deus na oração, mediante as Escrituras? O arrependimento, a confissão de pecados, a intercessão, ou a nossa maneira de orar é como o pastor ora, como a igreja tal ora, ou a outra igreja ora, e não é a maneira bíblica? Muitos não vão ter sucesso, a oração não será eficaz, não terá êxito, não será produtiva, não honrará o Pai, não agradará ao Pai se não for a maneira bíblica, a maneira que as Escrituras ensinam. Essa é a maneira de se orar. Eu devo pesquisar, procurar, me aprofundar nas Escrituras. Como é a oração? Como deve ser feita a oração? Assim como eu dei nos outros estudos, os outros ministérios, nós somos ignorantes quanto aos ministérios por falta de conhecimento bíblico. Da mesma forma, nós somos ignorantes na oração, na eficácia, no poder dela, por falta de conhecimento bíblico. Então nós devemos buscar o conhecimento não só para orar, mas para saber como orar. E foi uma dúvida dos discípulos: Mestre, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus dá o modelo de oração em Mateus 6, que virou tradicional, né? A oração do Pai Nosso, cultuada de forma, praticada de forma litúrgica pela Igreja Católica, e não como um modelo de etapas a ser estudado para a oração. Abre lá em Mateus 6 novamente. Mateus 6, 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Devemos orar? Sim. Então vem a pergunta a nós, como foi aos discípulos: como orar? Nos ensina a orar? Então Jesus dá um ensinamento. Vocês querem aprender? Então deveis orar assim. E ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, você precisa aprender que a sua oração, ela é sempre dirigida a uma só pessoa. Ela é sempre dirigida. Quando oramos, falamos com uma pessoa só, com Deus. Todas as vezes, de todas as formas que oramos, a nossa oração, ela atinge uma só pessoa, a pessoa de Deus. Ela é dirigida
a ela, a Deus. Então você tem que ter um conhecimento, você tem que ter esse conhecimento. Se a minha oração é dirigida a Deus, e sempre é dirigida a Deus, e só é dirigida a Deus, primeiro, eu preciso conhecer quem é Deus. Eu preciso conhecer aquele que eu estou orando, aquele que eu estou me dirigindo. O fracasso do muito cristão e o fracasso das suas orações é que não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento do caráter de Deus, não tem conhecimento dos atributos de Deus. Como eu posso me comunicar, me relacionar, como eu posso ter êxito na oração, se eu não conheço aquele a quem eu estou dirigindo a palavra, se eu não conheço aquele a quem eu estou querendo ter comunhão, se eu não conheço aquele a quem eu estou dirigindo as minhas palavras, as minhas petições, as minhas necessidades. Então Jesus, quando ele vai ensinar, ele disse: quando oreis, deveis orar assim: Pai nosso, revela Deus como Pai. Santificado seja o teu nome, diz que ele é santo. Pai nosso que estás no céu não é um pai terreno, é um pai celeste. Então Jesus dá características de Deus para os seus discípulos. Na sua oração, meu irmão, para ela ter eficácia, você tem que conhecer quem é Deus. Aí você diz: pastor, eu tenho feito teologia, eu estudo a Bíblia. Eu não estou dizendo o estudo da Bíblia, eu estou dizendo que através do estudo da Bíblia, eu estudarei os atributos de Deus, a personalidade, o caráter, a pessoa. Um Deus pessoal faz seres pessoais. O que é ser pessoa? Ter caráter, vontade, ter pensamentos e sentimentos. Você sabe quais os pensamentos de Deus? Quais os sentimentos? Qual a vontade? Qual o caráter? Isso é conhecer a Deus. Quando você vai orar, você sabe como se dirigir a Ele. Você conhece: eu sei o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, o que te apraz, o que te suscita ira, como o Senhor é, qual é a sua mente, sua vontade, o seu coração. Então eu entro na presença dEle em oração, consciente de quem é Ele, de quem é Deus. Muitas pessoas oram, fazem orações ao vento, orações sem propósito, orações lançadas no ar, porque não sabem aonde, em quem estão sendo transferidas essa oração, porque não o conhecem. Então, uma oração eficaz deve ser uma oração com conhecimento daquele a quem a oração é dirigida, Deus. E o fracasso da igreja, da vida de oração de muitos cristãos, é porque não tem conhecimento algum da pessoa, da personalidade, do caráter, da essência de Deus. Você poderia me dizer 5 atributos de Deus? Você poderia dizer 5 faces da sua personalidade? Você poderia dizer qual a diferença do Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento? Você poderia me descrever alguma coisa do caráter pessoal de Deus? Como é que você vai falar? Você já viu quando você dirige uma súplica, uma necessidade à sua mãe ou a seu pai? Você tem intimidade com ela, você conhece o jeito dela, você sabe a hora de pedir, você sabe como se dirigir a ela. Por quê? Você conhece totalmente a sua mãe ou o seu filho. A comunicação com eles é fácil, a resposta de um para com o outro é fácil, o retorno, o feedback é fácil. Por quê? Porque ambos, e principalmente aquele que suplica, tem conhecimento de quem ele está suplicando. Agora, como teremos comunhão com Deus se não conhecemos a Deus? Como nossa oração será eficaz
se não conhecemos a Deus? Pastor, mas por que tem que conhecer a Deus? Está falando de oração, dobrar o joelho e ir para o monte, ficar cheio do Espírito, pastor. Isso que você está falando é teologia, não tem nada a ver. Não, quando eu vou para o monte, quando eu fico cheio do Espírito, quando eu dobro o joelho, tudo isso é transferido, é convergido em uma pessoa só, em Deus. E se eu não conheço Ele, não tem Espírito Santo, não tem resposta, não tem transformação, não tem vida, não tem contato com a fonte de tudo. Ele é a fonte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, Jesus, a verdade, o Espírito, a vida, o trono de Deus. O trono, Deus, é o fluxo de vida. E só conseguimos chegar nele através da oração. E a oração com êxito, a oração a ser atendida, deve haver conhecimento daquele que é o único capaz de responder às necessidades. É a oração do homem, é Deus. Só Deus pode responder. É Deus quem move em resposta à oração, é Deus quem move em resposta à fé, é Deus que move todas as coisas. Se Ele é o fluxo, se Ele é a fonte de tudo, eu devo saber chegar até Ele, eu devo conhecê-lo. Então você deve estudar a Bíblia, e no estudo da Bíblia você deve procurar saber como é a personalidade de Deus. Olha que coisa forte, a personalidade. Você conhece a personalidade do seu pai, você conhece a personalidade do seu pastor, do seu namorado, mas você conhece a personalidade, o temperamento, o caráter de Deus? A personalidade. O que vem à sua mente? Vem aquilo que eu herdei dos tataravós, da tradição, da cultura, não do que é bíblico. Estude a Bíblia, como Ele agiu com Adão e Eva quando eles pecaram, como Ele agiu com Abraão quando fez o concerto, como Ele agiu com Caim quando ele pecou, como Ele agiu com Noé dentro da arca, antes do dilúvio, depois do dilúvio, como Ele agiu com os israelitas no Egito, no deserto e entrando em Canaã, como Ele agiu com Raabe, como Ele agiu com Agar e Ismael, como Ele agiu. Você vai ver a personalidade de Deus. Sabendo da personalidade, a sua oração terá maior eficácia. Então você precisa conhecer os atributos de Deus. Você sabe muito bem que há muitos nomes conhecidos e o louvor moderno cita, né? Usando a linguagem hebraica. Mas você não deveria decorar o nome, mas saber o que significa. Os atributos. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O que é ser Todo-Poderoso? Como Ele agiu? O Shalom, Jeová Shalom, o Deus de paz. Jeová Jireh, Deus da provisão. Tsidkenu, a nossa justiça. E aí vai. Você deve procurar saber em toda a Bíblia como Ele se manifestou. O Elohim, o Nissi, a nossa bandeira. Samá, Rafá, o Deus curador. E aí vai. Procure saber isso na Bíblia. Agora vamos ver que os grandes homens da Bíblia, nas suas orações pessoais, nós vamos ver a oração de Neemias, a oração de Neemias, de Esdras, de Daniel, nós vamos ver a oração de Moisés. Todos esses homens, alguém tem dúvida que foram atendidos, que a oração deles foi respondida, chegou aos céus? Tanto foi que ela foi registrada. Sabe o segredo de muitas das orações deles serem respondidas? Conheciam o Deus e seus atributos e seu caráter, o Deus a quem dirigiam as suas palavras. Abra comigo em Neemias capítulo 1 e você vai ver Neemias antes de Salmos, antes de Jó, de Esther. Neemias capítulo 1. Neemias 1,
Você pode anotar no versículo 5. Anote aí, Neemias 1, 5. Olha o que ele diz. Ele vai começar a oração agora. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Até aí. Olha só. Ele começou a oração dizendo características do caráter de Deus. Senhor, Deus me ajuda, Deus me dá um marido, Deus me acode, Deus me cura. Não. Ah, Senhor Deus dos céus, grande e terrível. Você sabia dessa característica de Deus? Muita gente, Deus é amor, Deus é terrível. Deus grande e terrível. E Deus dos céus, um Deus espiritual, um Deus onipotente, grande e um Deus terrível. Então, a oração de Neemias foi uma oração consciente do caráter de Deus, conhecia a pessoa. Ele não disse tua força, ele não disse a tua criação, diz a sua personalidade. Deus, tu és grande, tu habita no céu e tu és terrível. E a Bíblia diz que Neemias era um homem de oração e fez um feito fantástico no seu livro, o livro de Neemias, que foi reconstruir os muros, os portões, trazer a glória de volta a Jerusalém. E como Neemias começou tudo, como Neemias fez uma reforma, como Neemias fez uma restauração, igreja, como Neemias foi um homem fantástico, foi através da oração. Primeiro ele orou, ele recebeu a informação, a primeira coisa, Neemias, seus irmãos, seu povo, seus pais estão em grande miséria, estão as portas queimadas a fogo, os muros fendidos. A primeira coisa que Neemias faz, ele ora. Porque um homem de Deus ora. A primeira coisa que Neemias fez, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Neemias não foi tomar alguma atitude braçal, não foi dar um telefonema, não foi carnal. Neemias orou. Aprenda isso na sua vida. Quando algo acontecer, suceder, quando uma notícia vier, quando a decisão for tomada, a primeira coisa que você deve fazer instantaneamente, imediatamente, é orar. Ele foi orar. E qual o êxito? Como foi a oração? Por que foi respondida? Porque a oração dele era acompanhada de conhecimento de Deus. Ah, Senhor, ele diz aqui, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Neemias 1:5. Vamos ver agora um livro antes, Esdras 9. A oração de Esdras, ou Esdras, versículo 6, ele começa a orar, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti minha face. Agora o versículo 15, ah, Senhor Deus de Israel, justo és. Até aí. Ah, Senhor Deus de Israel. Primeiro ele começa a orar no 6. E aqui no 15 ele mostra um atributo de Deus. Pode anotar Esdras 9:15. Deus é justo. Você entendeu a oração dele? Dirigiu o rosto a Deus, falou com Deus, orou a Deus, mas tinha conhecimento de quem Deus era. E ele dá mais uma das características, da personalidade, dos atributos de Deus. Ele diz aqui, ah, Senhor Deus de Israel, justo és. Deus é justo. A Bíblia diz que juízo e justiça são a base do seu trono. No Salmo diz, juízo é o alicerce, o fundamento dele é justiça, juízo. E ele foi a Deus sabendo, eu vou dirigir meu rosto a ti sabendo que tu és justo. Tu julga com justiça, com fidelidade a causa do teu povo.
O Senhor é um Deus de equilíbrio, um Deus de verdade, um Deus de juízo, de preceito, de mandamento, de coerência. Está entendendo? A oração dele foi consciente do caráter de Deus. Isso é muito importante você saber. Agora vamos para Daniel 9, lá nos profetas maiores, o último profeta maior. O 9:9, sim, isso. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Essa passagem que eu estou lendo, essas passagens são as orações que os homens faziam a Deus. E essa de Daniel, ele diz assim: pois o Senhor é um Deus misericordioso. O que é misericórdia? É aquilo que ele devia fazer e não faz. Somos merecedores de castigo, ele retira, não vou fazer. Daniel tinha consciência de mais um atributo: misericórdia. Então a oração de Daniel foi recheada de conhecimento da pessoa de Deus, não só de conhecimento divino, porque conhecimento divino pode ser as coisas de Deus, não a pessoa de Deus. O caráter é misericordioso. É misericordioso. Então nós temos que aprender isso. Ir a Deus em oração, sabendo do seu caráter. Agora, abra comigo em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, é a oração de Salomão. Diz assim, 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Até aí. Ele orou. Como é que ele sabia isso? Que Deus não cabia numa casa, que nem os céus pode conter. Salomão conhecia a onipotência de Deus, a majestade, a magnitude, a grandeza. Olha como que ele se dirigiu a Deus. Muitos de nós vamos a Deus achando que Ele é nosso irmão, que Ele é carnal, que Ele é um amigo, batemos boca. Salomão diz: como que eu vou edificar uma casa, se nem o céu dos céus podem te conter? Davi diz: o céu, teu trono, a terra, estrado dos seus pés. Ele mostrou uma parte de um dos atributos: onipotência, um poder inatingível pela mente, uma grandeza que a corrupção do corpo, da mente, da alma, não pode alcançar. Davi no Salmo 139, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão profunda que eu não posso atingir. Que ciência? A onipotência de Deus, os atributos de Deus está no Salmo 139. Coloca aí, Salmo 139, os atributos de Deus. Essa é a oração de Salomão. Então a Bíblia diz que ele ora, porque o templo está sendo preparado, inaugurado, o templo que o seu pai fez os preparativos, mas não pôde construir. Davi, Salomão constrói, inaugura, enfim, ele ora. Qual o segredo? A eficácia da oração de Salomão? Conhecia a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a onipotência, a magnitude. Então você já imaginou a diferença de alguém
que não conhece esse atributo, falar com Deus? Então Deus sabe. E de alguém que sabe o Deus terrível, justo, misericordioso e agora onipotente, magnífico, excelso, é muito diferente uma pessoa que ora e tem um conhecimento assim. É muito diferente orar, não vendo, não tocando, mas sabendo e entendendo quem é, com quem é, como é, o que eu estou falando, a grandeza, a perfeição, a magnitude. Eu tenho conhecimento específico da sua personalidade, temperamento, caráter, vontade, perfeição. E ele diz com a boca cheia, diz descrachadamente: como é que eu vou edificar a casa para o Senhor se nem o céu dos céus pode te conter? Diz aqui, ó: mas na verdade habitaria Deus na terra? Aqui ele está dizendo que não pode habitar na terra porque não cabe e porque é corrompida. Então ele está dizendo: Deus é santo. Depois de eis que os céus e até os céus dos céus não pode conter, ele está dizendo: sistema solar, universo, coisas criadas, não pode me conter, eu estou acima das coisas criadas. Quanto menos essa casa que tem edificado, quanto menos um objeto feito por homens. Então aqui ele está mostrando a magnitude para nós, quando chegarmos a Deus, nos assombrarmos, temermos, nos diminuirmos. Um grande homem de Deus, o Josué Arião, quando ele ora, ele diz assim, ó, na oração dele, ele diz assim, ó: eu vou diante do Senhor com a minha insignificância diante da sua majestade. Ele está falando isso aqui que Salomão, a sua magnificência e a minha pequenez. Eu vou diante do Senhor com a minha insignificância, pequenez e o seu esplendor. Você acha que não é assim que Deus quer que vamos até Ele? Então nossa oração tem que ser acompanhada com isso. 1 Samuel 2:1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Agora, ó, ela cita um atributo de Deus: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ela dá duas características de Deus aqui. Primeiro, santo. É uma dos maiores atributos e características de Deus. Deus é santo, é separado, é incorruptível, é incapaz de receber qualquer contaminação, está acima de todas as coisas, é santo. Depois, não há outro além de ti, é único, é uno, é a fonte primária de todas as coisas. É uma fonte eterna. Ela dá. Então ela orou sabendo: o Senhor é santo e o Senhor é uno. O Senhor é santo. O que significa? Eu vou diante do Senhor sabendo: Senhor, como Moisés, eu não posso chegar muito perto, Moisés, porque senão eu te mato. Por quê? Porque eu sou santo, você é caído. Você é pecador, você faz parte da criação, da imperfeição e da corrupção. Eu faço parte da eternidade, da divindade, da perfeição. Olha a diferença quando você vai a Deus em oração, sabendo do seu caráter. E aqui em oração, Ana diz: o Senhor é santo. E agora o último, Salmo 90, a oração de Moisés. Salmo que o Tiago gosta. Salmo 90 mostra dois atributos Moisés orando. Versículo 1: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nasceste e que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Agora o 7: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Primeiro, Salmo 90, versículo 1 e 2: antes que os montes nascessem, que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que ele está dizendo? Antes que tivesse o mundo, antes que formasse tudo, antes de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está dizendo: Deus, o Senhor é eterno.
nunca foi criado, está acima do tempo. A oração de Moisés foi iniciada dizendo: Tu és eterno. O versículo 7, somos consumidos pela tua ira. Ninguém gosta de falar isso, né? Deus é amor, Deus é paz, Deus é ira. Deus se ira, Deus fica bravo, é a justa ira, a santa ira de Deus, uma ira baseada na justiça. Se ira, o que significa? Castiga o pecador, traz juízo sobre a impiedade da terra, traz juízo sobre maldade, não tem o culpado por inocente. É bom saber que Deus se ira com o nosso pecado. É bom saber que Deus se ira com a impiedade, o mundanismo do mundo. É bom saber que Deus se ira com a corrupção no altar. É bom saber que Ele aplica justiça e juízo com a sua santa, justa ira sobre a maldade. Olha lá. Então Moisés fez essa oração. Então nossa oração deve ser acompanhada de conhecimento de Deus. Vocês notaram que todas essas orações e das pessoas, de algumas das mais poderosas do Antigo Testamento, das pessoas que tiveram suas orações respondidas e foram grandes em Deus, todas as orações foram recheadas de conhecimento da natureza, personalidade e atributos de Deus. Então um obreiro aprovado deve orar, ter vida profunda de oração. E um obreiro aprovado precisa saber como deve se orar. Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar, porque não sabemos, como João ensinou os discípulos. E a oração do Pai Nosso é a resposta de Lucas 11:1. Então devereis orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Apresentar, orar, conscientes de quem é Deus, como é a sua personalidade. E a resposta que essas orações são bíblicas, são eficazes, são as orações feitas no Antigo Testamento por essas pessoas. Todas elas conheciam o caráter de Deus. Eu não estou brincando ao ensinar isso. Eu não quero ensinar isso e você ficar com a forma tradicional de você orar, burocrática. Senhor, me dá, Senhor, tem misericórdia. Não. A palavra vem para mudar. Ela dá luz e entendimento aos simples. É ela que sustenta a nossa vida. É a palavra que corrige. Não é o seu achismo. Não é o jeito que você aprendeu com a cultura e com a tradição. É a maneira bíblica. E Jesus diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vão a Deus conhecendo quem Deus é. Porque é dele que procede a resposta de toda a oração. E se eu não conheço, eu não terei resposta da minha oração. A minha oração não será eficaz e eu não serei um obreiro aprovado. Amém? 5 minutos para tomar água aí no banheiro.